Olá a todos! Hoje vamos mergulhar nos fundamentos da modelação de domínio com o ML. O objetivo é perceber como é que esta linguagem visual nos ajuda a organizar e a mapear as ideias centrais de qualquer sistema que queiramos construir ou analisar. Então, qual é o nosso roteiro? Vamos começar pelo início, perceber o que é, afinal, a modelação do domínio. Depois, vamos ver as peças do puzzle, as entidades, as associações que as ligam e os atributos que as descrevem. E, no fim, vamos juntar tudo para ver como nasce um diagrama de classes. Muito bem. Primeiro ponto. O que é que significa isto de modelar o domínio? Bem, de uma forma muito simples, é criar um mapa visual. Um mapa que mostra os conceitos mais importantes de um sistema e, claro, como é que eles se relacionam uns com os outros. A nossa ferramenta principal para criar este mapa é o diagrama de domínio. Pensem nele como se fosse a planta de um edifício. Não mostra todos os tijolos, mas mostra as salas principais e as portas que as ligam. Em UML, esta planta tem um nome específico, é o diagrama de classes. Vamos então ao nosso primeiro bloco de construção. Os tipos de entidade. Se estivéssemos a falar de gramática, estes seriam os substantivos do nosso sistema. São as coisas, os conceitos fundamentais. Portanto, um tipo de entidade é, na sua essência, uma categoria para as coisas que são importantes no nosso sistema. Por exemplo, se estivermos a modelar um sistema de gestão de projetos, conceitos como equipa de projeto ou falha de software seriam tipos de entidade. Depois, cada equipa específica ou a cada falha que é reportada, isso seria uma instância desse tipo. E aqui temos um ponto interessante. A forma como representamos um conceito. Na lógica formal, usa-se um predicado, uma expressão quase matemática. Mas em UML, a abordagem é muito mais visual, muito mais intuitiva. Usamos simplesmente uma caixa retangular, a que chamamos classe. E até a forma como nomeamos as coisas segue uma convenção simples. O nome de uma classe, por norma, começa com uma letra maiúscula. Pode parecer um pormenor, mas esta consistência ajuda imenso a manter os diagramas claros, legíveis e fáceis de partilhar. Ok, já temos os nossos substantivos. Mas eles não podem existir no vácuo, isolados. Precisamos de os ligar. E para isso precisamos dos verbos. É aqui que entram os tipos de associação. Há uma citação no nosso material de base que capta isto na perfeição. Ela diz que podemos imaginar entidades sozinhas, mas não conseguimos sequer imaginar uma associação sem as entidades que ela liga. E isto diz tudo, não é? A associação é a cola que une os nossos conceitos. Vamos pensar num exemplo. A associação lê. Ela faz a ponte entre uma pessoa e um livro. Mas mais importante ainda, ela define os papéis de cada um nesta relação. A pessoa tem o papel de leitor, enquanto o livro tem o papel de material de leitura. E representar isto em UML é mesmo muito direito. Imaginem, colocamos a nossa classe pessoa, colocamos a classe localidade ao lado e desenhamos uma linha a uni-las. A essa linha damos o nome da relação, como por exemplo mora. Simples. É importante saber que as associações não se limitam a ligar só duas entidades. O grau de uma associação diz-nos exatamente quantos conceitos estão a participar. A maior parte das que vamos encontrar são binárias, claro, como um supervisor que supervisiona um supervisado, mas podemos ter relações mais complexas, como uma associação ternária ou até quaternária. Pensem numa aula. Envolve uma disciplina, uma sala, um horário e um docente. São 4 participantes. Muito bem. Já temos os substantivos, já temos os verbos que os ligam. O que é que falta? Faltam os adjetivos, ou seja, os pormenores, as qualidades que descrevem as nossas entidades. É aqui que entram os atributos. A ideia aqui é pragmatismo. Em vez de criarmos uma nova classe e uma associação para cada pequena propriedade, como o saldo de uma conta, o ML dá-nos uma forma mais simples. Listamos essas propriedades como atributos diretamente dentro da caixa da classe. Isto mantém o diagrama muito mais limpo e focado no que é essencial. Mas, e este é um mas muito importante, como é que se decide se algo é um atributo ou se deve ser uma classe própria? A regra de ouro é esta. Se o conceito em questão tem as suas próprias propriedades e relações importantes, então deve ser uma classe. Por exemplo, tratar departamento como um simples atributo de empregado seria um erro, porque um departamento é por si só um conceito complexo com as suas próprias características. Naturalmente, cada atributo tem de ter um tipo de dados. É o tipo que define que género de valor é que podemos guardar ali. Podem ser os tipos básicos, que já todos conhecemos, como string para texto ou integer para números inteiros, mas também podemos e devemos criar os nossos próprios tipos mais específicos para o domínio, como um código ISBN que tem um formato muito próprio. Ok, já vimos as peças do puzzle em separado: as classes, as associações e os atributos. Chegou então o momento de juntar tudo
e ver como é que estes elementos se combinam para construir o nosso diagrama de domínio. A grande questão é esta: como é que todos estes elementos trabalham em conjunto na prática para nos dar uma imagem clara, útil e correta de um determinado domínio? E este exemplo é excelente para ilustrar. Reparem, temos duas classes principais, pessoa e localidade. E o mais interessante é que não estão ligadas por uma, mas por três associações diferentes. Uma pessoa mora numa localidade, nasceu noutra e trabalha numa terceira, que pode ser ainda outra. Cada uma destas associações captura uma relação única e com papéis bem definidos. Portanto, para resumir, o processo de modelação segue estes 3 passos bastante lógicos. Primeiro, identificamos os conceitos-chave, os nossos substantivos. De seguida, definimos as relações entre eles, os verbos. E, por fim, adicionamos os detalhes, as qualidades de cada um, os nossos adjetivos, através dos atributos. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Esta forma de pensar, de modelar, não é apenas um exercício académico ou técnico, é uma ferramenta de análise muito poderosa para compreender a estrutura de qualquer sistema à nossa volta, seja uma loja online, uma biblioteca ou a organização de um hospital. A questão que fica no ar é que outros sistemas do nosso cotidiano poderão ser mais bem compreendidos com estas ferramentas.